Fala fiel, uma excelente quarta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Timão. Estou trazendo um corte com essas últimas informações aí desse retorno dos trabalhos da equipe do Corinthians, já pensando no jogo na próxima semana contra a equipe do Santos pelo Brasileirão, recuperação de jogadores, principalmente Rodrigo Garro, que há a possibilidade do jogador estar em campo na próxima semana. Além disso, a questão da financeira do Corinthians, mais informações aí de como está a situação do clube. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com... Vamos falar do Corinthians. O Corinthians está aproveitando a data FIFA para recuperar jogadores. Ontem o Manu, nosso Emanuel Araújo, esteve com a gente falando sobre isso. E hoje, meu amigo, o tema é financeiro, mas não são boas notícias também. Corinthians está chegando a uma dívida próxima de 3 bilhões, meu amigo do céu. E aí, qual é o plano para sanar essa dívida? Fala, Joana! Boa tarde para você que está ligado no Taon com a gente. Vocês perceberam a mudança de cenário, né? A gente sai do CT Joaquim Grava, onde hoje à tarde os atletas se reapresentam para o jogo contra o Santos no próximo dia 15. E a gente vem aqui para a sede social administrativa. Esse prédio aqui atrás de mim fica a presidência ali no 5º andar, no último andar. E o pessoal essa semana tem trabalhado, viu? Porque o papo por aqui no Parque São Jorge é sobre um pedido de reavaliação, de revisão do orçamento. O Conselho Deliberativo aprovou essa revisão pedida pela gestão Osmar Stabile, porque alguns números estavam no mínimo incongruentes. Só para a gente ter uma ideia, vou citar um dos números, um dos itens os quais o orçamento do Augusto Melo não bate com as contas do Osmar Stabile. Na negociação de atletas, a previsão de orçamento, de captação da gestão Augusto Melo era de 180 milhões de reais. E a gente sabe que o Corinthians está num transfer ban, o que nada impede de vender jogadores e sim de comprar, mas que a janela já está fechada e a gestão Osmar Stabile só conseguiu arrecadar 73 milhões. Então há uma diferença de quase 100 milhões. Esse é só um dos problemas. Quase todos os números estão hiperflacionados, como gastos com pessoal, enfim, premiação e até mesmo a meta esportiva, porque o Corinthians, na gestão Augusto Melo, a meta esportiva era chegar nas oitavas da Libertadores. O Corinthians não se classificou nem para a fase de grupos, então isso seria uma queda de qualquer jeito, mas as outras contas estão muito difíceis, o que faz com que o orçamento, que é um balizador daquilo que se vai gastar no ano, saia da gestão Augusto Melo de um superávit de 39 milhões de reais para um déficit na gestão Osmar Stabile de 83 milhões de reais. Portanto, muito dinheiro que o Corinthians achou que ia ganhar no começo do ano e agora, depois que o Osmar Stabile mexeu nas gavetas, viu a papelada, acredita que isso não é possível. E além disso, se isso não fosse só um problema, essa dívida que você falou que já beira os 3 bilhões, que são 1 bilhão e 940 milhões do estádio e todo o resto das dívidas do Corinthians com compra e venda de jogadores e gasto pessoal. Além disso, tem os 600 milhões do estádio, mas tem aí uma porçãozinha que já está entrando, que é a de 125 milhões de reais em gastos, em custos, para pagar jogadores que entraram com uma ação na FIFA. A FIFA condenou o Corinthians por não pagamento e agora o Corinthians precisa pagar, afinal de contas, precisa pensar já no ano que vem em reformular esse time. Então eu tô aqui com a colinha, eu vou pedir pra gente colocar a arte aí, porque são muitos jogadores que estão com esse problema. Na verdade, o problema não é com os jogadores e sim com os clubes, O único que entrou na FIFA como pessoa física foi o Matias Rojas. Então vamos lá. Nas dívidas ativas, ou seja, aquelas que já foram condenadas pela FIFA e que o CAS, que é a última instância do esporte, a Corte Arbitral do Esporte, também já deu parecer favorável para o jogador, enfim, contra o Corinthians. O primeiro é o Félix Torres, com uma dívida de 40 milhões de reais. O segundo é o Matias Rojas, com uma dívida também de pouco mais de 40 milhões de reais. Agora, a gente tem um segundo grupo, que é de dívida sob análise. E o que chama atenção é que parte desses jogadores, na verdade, todos esses jogadores estão no elenco do Corinthians hoje, Então, o Corinthians tem uma dívida com o Tajeres, pelo Rodrigo Garro, de 23 milhões. Com o Shakhtar, com o Maicon, que já está em final de contrato, por 6 milhões. O Philadelphia Union precisa receber do Corinthians pelo José Martínez 8 milhões e também o Midtjylland da Dinamarca. O Corinthians só pagou 2 parcelas pelo Charles e agora está devendo 6 milhões e 250 mil reais
para esse clube dinamarquês, lembrando que essas dívidas estão em real, mas na moeda corrente de qualquer um desses clubes, ou é euro ou é dólar, então há um aumento por juros, né, por atraso nos pagamentos e principalmente dessa variação cambial, né? Para não dizer que eu vim aqui só falar de problemas do Corinthians, nessa semana também o Corinthians criou um comitê de reestruturação financeira que ficará por conta do Osmar Stabile. Esse comitê só responde ao Osmar Stabile, está montado por vários conselheiros do Corinthians e a ideia é simples, diminuir despesa, aumentar a receita e procurar no mercado financeiro condições ou possibilidades para abater essa dívida. Mas eu já dou um spoiler. Como esse comitê foi criado agora, o orçamento, como a gente acabou de falar, já tem tudo previsto, a tendência é que essa dívida de 2,6 bilhões e que está quase batendo os 3 bilhões, ela não diminua para esse ano e sim, já pensando no ano que vem, o que pode ser feito até o final de 2026. Então, fica calmo, torcedor, que ainda tem muito problema para o Corinthians resolver por aqui. Manu, quanta conta, né? Isso sem contar que o Corinthians já teve problema de pagamento mesmo de salário dos jogadores, premiação, atraso. A gente recentemente falou, né, de um acerto aí para pagamento do Memphis Depay, que tem um contrato bastante oneroso, válido, justo, mas que custa bastante caro ao Corinthians, enfim. Difícil. Mas eu espero que até o final da semana a gente fale um pouco mais de campo e bola e menos de dívida, meu amigo. Muito obrigada pela participação. São poucos os jogos, a gente está bastante fora de campo aqui. O André Sanches foi ao Ministério Público, Lessa? Na verdade, o advogado dele enviou uma nota oficial, acho que é a primeira vez que está falando sobre o tema, à Gazeta Esportiva. Tá aí, ó. Diz ali o advogado Fernando José da Costa, informa que André Sanches aprestou todos os esclarecimentos ao Ministério Público acerca da utilização do cartão corporativo do Corinthians, né, que à época não possuía regramento específico ou delimitação objetiva de gastos. Essa é a explicação dele, né? Conforme esclarecido, o cartão sempre foi utilizado em benefício institucional do clube, inclusive para aquisição de presentes e despesas de representação, sendo certo que todas as contas foram devidamente aprovadas pelos órgãos competentes, nesse caso é o Conselho, né? Agora quem pede calma é o meu advogado, né? Depois de eu ler isso daí, ele me pediu para eu também acalmar um pouco na hora de comentar. Olha ali, ó, não possuía regramento específico ou delimitação objetiva de gastos. Aí é brincadeira, né? Então já que não tinha delimitação, já não tinha nada, vambora. Nem regra. Não tem como, né, gente? Isso daí é inacreditável. E a outra ali foram devidamente aprovados pelos órgãos competentes. Ou seja, ele está deixando claro e ele está colocando que o CORE, o Conselho Fiscal e o diretor financeiro dele da época, eles também são culpados. Então, agora é muito importante que tanto o Ministério Público quanto os próprios análises que está sendo feita dentro do próprio clube convoque essas pessoas, porque o Andrés está deixando claro, olha ali, ó, os órgãos competentes estavam lá e foram aprovados por eles. Então você tem que chamar essa galera agora lá, e a Comissão de Justiça lá do Conselho Deliberativo aparentemente vai chamar, só que o Ministério Público para mim também tem que chamar, e tem que chamar seu Matias Ávila, que foi o diretor financeiro, por exemplo, do Andrés, Osmar Basílio, presidente do Conselho Fiscal da época do Andrés, e o Guilherme Strenger, que era o presidente do CORE. Ô, Trio, chega aí, vamos conversar aqui. Ele está dizendo que vocês aprovaram tudo que os gastos e tudo mais. E aí, o que vocês têm a dizer aí? Então, a culpa é de vocês também. Quem usou, e o Andrés, por enquanto, assumiu duas, né, que foram 2 viagens para o Nordeste, lá em praias e tal. Ele está dizendo aqui, ó, que são vocês que liberaram aí, que não falaram nada, que não pediram nem a restituição do dinheiro depois, porque esses caras estão sendo colocados agora também como culpados. Então, eu acho que é a primeira vez que eles falam sobre o tema, né? O Andrés fala. Para mim, chamou realmente muita atenção essas duas partes. A primeira, dizendo que, ó, não tinha muita regulamentação e tal, então a gente usava. Eu acho isso, de verdade, assim, um absurdo. Então, quer dizer que tem lá um cartão e não tem regulamentação, sai usando. Não é assim. E se usasse, era só restituir. Não agora, depois que vazaram as contas. Não deveria ter
devolvido o dinheiro para o clube no outro mês já. A hora que vai virar a fatura, você devolve o dinheiro e tá tudo bem. Usou do clube, mas paga ali na mesma hora e devolve. E essa outra parte já colocando outros órgãos como o CORE, Conselho Fiscal. Ué, todo mundo me autorizou, ninguém falou nada para mim, então não tem um problema. Então agora que essas pessoas também possam se explicar, elas precisam vir à tona. Por que vocês ficaram em silêncio naquele momento? Então é a primeira vez que ele fala sobre isso. Outras coisas importantes também do Corinthians extracampo. A LFU acabou agora em outubro, aquele empréstimo não era um bônus, não é porque você fechou com a LFU. Não era bônus por você fazer parte da LFU. Eles não estavam te dando 150 milhões porque eles queriam ter o Corinthians lá na LFU. Eles deram um empréstimo e o Corinthians tinha que devolver até outubro e não devolveu. Mas foi um facilitador para troca, né? Isso. Na negociação. Para poder vir. Então emprestou lá. Só que você devolve para que depois receba bonitinho os 5 anos de contrato. Se não devolvesse, viraria um empréstimo, que acaba de virar um empréstimo, CDI mais 3. E aí a cada ano será tomado 30 milhões da parte de televisão do Corinthians. Então você teria 210, que é o que mais ou menos se calcula que o Corinthians vai receber, vai entrar só 180. Trintinha em 25, morre 30 em 26, 30 em 27, 30 em 28, 30 em 29, porque você vai devolver, o clube vai pagar com a própria cota esse empréstimo que foi feito de 150 milhões. Não era um adiantamento, muito menos um bônus, era apenas um empréstimo. Não. É difícil... Avisamos aqui, Sim, né? É difícil a gente validar qualquer negócio feito pela gestão Augusto Melo, né? Porque vários pareciam serem os melhores possíveis e sempre tem alguma coisinha ali que, rapaz... E uma última coisinha, o Duílio Monteiro Alves acionou a justiça, um habeas corpus, para bloquear toda a investigação que está sendo feita pelo Ministério Público, fez um pedido de liminar por um habeas corpus, e a justiça negou, ela não julga o mérito ainda, mas ela negou a liminar, porque ele estava tentando bloquear toda essa investigação que está sendo feita em cima de notas fiscais e tal. Ele tinha dado uma entrevista para o André Hernan quando estourou tudo, dizendo: eu sou o primeiro a querer todas as averiguações, a apuração de tudo isso. Então acho que ele, pelo visto, mudou de ideia. Não entendo por quê, né? Ele vai entrar com um pedido de habeas corpus para parar com a investigação, sendo que ele, para o André Hernan, falou que ele era o principal interessado em tudo isso ser averiguado, agora entrou com habeas corpus, a justiça negou. Fazer uma pergunta pro Vess. A questão da Safiel avançou, andou? Está avançando. Dia 28 é o anúncio oficial, uma coletiva no Pacaembu. E ali é o quê? Um auditório, né? No auditório ali do Pacaembu vai ser o anúncio oficial. Ela está avançando. Constituição interna, né? Do modelo, está tudo pronto. Seria um modelo na qual é uma SAF, mas é uma SAF com o torcedor compraria cotas de R$200 e você juntaria um dinheiro todo é um fundo, né? Não deixa de ser, mas que você vai depois, posteriormente, ser colocado na bolsa e tudo mais, mas você reserva essas cotas se eles perceberem que o valor que eles pensam minimamente não chegar, você não sai R$1 da sua conta, você só tinha reservado falando, eu quero 5 cotas, vou dar R$1.000. Se não chegar naquele valor, o projeto é deixado de lado, você não perde R$1, é só, chegou aqui no montante, vamos embora, fazer acontecer aquele negócio. Só que agora eles precisam das aprovações internas, porque o torcedor do lado de fora, pelo visto, já gostou da ideia, está aprovando, cada vez mais está acontecendo. O problema é que internamente precisa ter tanto o Conselho Deliberativo quanto uma Assembleia de Sócio depois. Precisa tirar o futebol da gestão política. Isso, né? Tudo isso vai ser feito, está no projeto. Só que agora eles estão numa parte de convencimento político interno. Então foram lá, se reuniram com o presidente, já falaram com o Romeu, presidente do Conselho Deliberativo, adorar a ideia, se lá dentro não acontecer nada. Mas só para a gente avançar um pouco mais no conceito, porque isso aí não é raro, existe. O Campeonato Alemão tem alguns. O Bayern de Munique é assim, por exemplo. A comunidade, o Green Bay Packers, isso, NFL, mas alguém vai presidir. Alguém vai. Como será essa escolha?
Essa escolha também será por parte das cotas. Colegiado. O colegiado, você vai ter direito a votos, quem tiver mais cotas terá uma limitação, não adianta um ricão chegar, eu quero tantas cotas, essa pessoa não vai poder. E são 3 níveis de cotas. A primeira é essa pulverização com R$200. Arrumou o dinheiro, tá tudo certo, acabou ali. Faltou. Vai para uma segunda leva de cotas, com pessoas com mais poder aquisitivo para que adquira mais cotas e tudo mais. Ainda faltou, não deu, vai para uma terceira, que são empresas com CNPJs podendo comprar as cotas. A ideia é fechar nos R$200 com o torcedor, pulverizar e acabar aqui. Se não deu, tem mais 2 camadas de cotas. Quanto que se pretende, como vai ficar a dívida da associação? Tem essa discussão a ideia inicial, eles não falam ainda um valor mínimo, mas a gente imagina que é no mínimo para o clube respirar alguma coisa entre 500 milhões e 1 bilhão. Você pega esse primeiro aporte, paga um monte de coisa, respira, tira tudo quase da frente do que é o que vai do curto prazo, esfolando o clube a curto prazo e até um pouco de médio prazo. E aí aí sim, com uma coisa mais profissional, para se ter uma ideia, vários dos que estão cabeçando essa Safiel, nem sócio do clube eles são, o que para mim é maravilhoso, porque eles não têm qualquer tipo de vínculo político com ninguém, não tem nenhum vínculo lá com chapinhas, com nada político. São corintianos que estão ali, montaram um projeto, então estruturaram a parte jurídica, várias partes, porque você tem que falar com o lance também, a CVM, né? Porque vai da Bolsa, então tem todas as autorizações necessárias. Comissão de Valores Mobiliários. Isso, então eles... estádio estaria contemplado nessa... Também, mas dentro de um valor que você vai estar aportando, porque automaticamente você, sei lá, o clube está asfixiado hoje, você tira, o estádio vai fazer parte já automaticamente disso daí também, que você conseguiria. Paralelamente isso, a diretoria está conversando com a mudança do name rights tal, para entrar um dinheiro na qual teria um valor grande para entrar para poder matar a própria dívida do estádio, né? A parte do estádio. Então, são 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo, sobretudo dessa possibilidade da Safiel, do clube virar seria, em termos de clube brasileiro, seria a primeira vez uma SAF de torcedor com a torcida. E vamos ver, as coisas estão bem estruturadas, eles melhoraram muito o projeto do início, antigamente eram cotas muito maiores, eles foram melhorando. E dia 28 é o anúncio oficial, vamos ver se vai passar ou não lá dentro, essa é a dúvida de todo mundo. Né? Eu só fico com uma ideia de que pode estar sendo criado um clube dentro do clube. Porque se você vai ter uma condução interna de alguém vai ter que presidir, você está transferindo para... A SAF no Brasil, o conceito de SAF, um investidor compra e faz a gerência. Não, mas você imagina dele. O seguinte... Não teria o dono, né? Teria alguém presidindo, não o dono. Né? Exatamente. A figura de linguagem é a seguinte, você vai ter ali um dinheiro, certo? Esse dinheiro vai ser administrado por poucas pessoas que estão lá no topo da pirâmide. Uma delas vai responder oficialmente e a gente tem que ver como vai devolver o dinheiro para as pessoas. Né? Porque ninguém põe dinheiro em algo sem ver nada de volta. Nesse caso é diferente. Não, mas é o que você falou, é importante o que você falou, porque ninguém está doando o dinheiro. A vaquinha, frações, né? a vaquinha foi doação. Ali você doou e não sabia que não voltava o dinheiro. Agora não, é um investimento. Parece que são 2 anos que você tem que segurar, você não pode nem vender. E daqui a pouco, valorizou as ações, o clube, você pode vender. Ou não. E você pode fazer dinheiro. Ou você guarda, porque aquilo vai te... Igual o cota normal de qualquer Existem outros modelos, entendeu? Não desse jeito, mas o do Coritiba é um pouco assim. É uma empresa, né, a Tricorp comprou e vendeu uma parte. Mas existe uma empresa encabeçando o projeto. Certamente você vai ter um conselho de administração com aqueles que são os responsáveis pela gestão do dinheiro. É isso que eu... O mais importante de tudo isso é tirar com todo respeito aos estables, com todo respeito ao senhor presidente, aos Mateus, que foi ex-presidente, tirar do cunho político de conselho a gestão do futebol. Essa é uma coisa que a gente tem que... Eu vou dar mais uma estudada, não tenho tanto conhecimento para falar, por isso te perguntei. Sim. Mas acho que pode ser uma saída para o Corinthians. De verdade é alguém que está tentando fazer alguma coisa, porque os problemas estão todos lá,
O clube hoje deve 2,5, 2,6 bilhões, é muito, contando o estádio, né? É muito dinheiro, problema tem de monte. Solução, alguém está tentando apresentar alguma coisa diferente. Para mim, a essência do negócio é essa, assim. Alguém está colocando a mão na massa, que poderia estar em casa sem fazer nada, e está lá tentando ajudar e tentando fazer a parte deles. Se vão deixar eles fazerem, é isso que a gente vai saber em poucos dias aí. E vou trazer aqui agora algumas informações aí do Coringão. Estou trazendo aqui uma matéria do GE falando sobre a expectativa do retorno de Garro, né? Abre aspas, Corinthians espera a evolução de Garro na data FIFA e Meia pode voltar em clássico contra a equipe do Santos. Argentino avança em recuperação de lesão na panturrilha. Expectativa da comissão técnica é de que o camisa 8 seja liberado para treinar com o restante do elenco nos próximos dias. A pausa nos jogos por conta da data FIFA é festejada pelo Corinthians. O clube quer aproveitar a semana para recuperar os jogadores que estão machucados, principalmente o meio-atacante Rodrigo Garro. Fora de combate desde 13 de setembro, quando sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, Garro vem avançando em sua recuperação. A expectativa da comissão técnica de Dorival é de que o camisa 8 possa voltar aos treinos com os demais jogadores já nessa semana. Após o período de folga, o Corinthians retornou aos treinos nesta quarta-feira. Enquanto isso, Garro e os demais atletas machucados seguiram realizando sessões de fisioterapia no centro de treinamento. Caso seja reintegrado aos treinos nessa semana, o meio argentino pode voltar no clássico com a próxima quarta-feira lá na Vila Belmiro. O Timão, porém, adota cautela com camisa 8 e não quer precipitar o retorno dele para evitar novas lesões. Embora dê importância ao Campeonato Brasileiro, o clube prioriza, no momento, a Copa do Brasil, competição na qual disputará a semifinal em dezembro. Além de Garro, o departamento médico conta com André Ramalho, Charles, Carrídio e Vitinho. Garro vem enfrentando problemas clínicos nesta temporada. Antes da lesão na panturrilha, ele desfalcou a equipe em uma série de partidas por conta de dores no joelho. O camisa 8 tem 26 jogos, 2 gols e 5 assistências nessa temporada. Enfim, trazendo essa atualização aí do GE sobre a situação de Rodrigo Garro, a expectativa é que ele esteja em campo na próxima semana. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixarem a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!